Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para responder para as pessoas por que elas precisam aceitar Jesus. Muitas pessoas escutam essa afirmativa: você precisa aceitar Jesus, mas elas não sabem por quê. E eu vim aqui falar à luz da Bíblia quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não aceitamos Jesus, que é Ele que nos aceita, que na palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, foi Ele que deu a vida dele por nós. Nós fazemos uma confissão de fé com a nossa boca, que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Bom, eu vou começar lá do princípio, lá do Éden, de quando Deus fez o princípio da criação, que Deus fez Adão e Eva, né, a sua imagem e semelhança. Deus fez um homem perfeito, imortal e com livre-arbítrio. Esse homem morava num lugar perfeito também, onde a natureza era perfeita, e Deus falou para ele: sujeitai a terra, deu a terra para eles. E ele tinha consciência do reino de Deus, né? Porque ele foi criado de acordo com a imagem de Deus, ele tinha consciência das coisas de Deus, do bem, do amor, da luz. Mas existia nesse lugar, nesse jardim, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez uma ressalva ali para eles, né? Adão e Eva. Quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, Adão e Eva, né? Deus fez uma ressalva ali para eles não tocarem no fruto daquela árvore. Que a partir do momento que eles tocassem, eles morreriam. E a Eva foi enganada pela serpente, né? Convenceu Adão a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, eles tiveram a consciência do mal. Até então, eles tinham a consciência do bem. Ali eles tiveram consciência do bem e do mal. Tanto é que Deus falou para ele: a partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. E é verdade, hoje nós somos mortais, né? Porque o pecado, o homem caiu no Éden. Isso se dá, quando vocês ouviram falar a queda do homem no Éden, foi que o homem desobedeceu a Deus e a partir desse momento ele caiu e ele teve a consciência do que é pecado. E nós só usamos, e também vocês já ouviram falar que nós só usamos 10% da nossa inteligência? E isso também se deu lá na queda do homem, lá no jardim do Éden. O homem, Adão e Eva, eles são os primeiros seres humanos a ser criados. Eles deram origem à raça humana. Entrou no DNA da raça do homem o pecado, a morte, a imperfeição. E como eles deram origem a todos os seres humanos, a partir daquele momento, também nascem com a natureza caída, destinados à morte. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso, que Ele tem uma promessa. Lá em Gênesis 3,15, ele disse que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Esse um é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitas pessoas têm como digamos assim, um versículo central da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho de Deus foi enviado para a terra para um plano de salvação. Na Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus olhou dos céus e procurou um homem que tivesse legalidade na terra, porque a terra foi dada aos homens, para que fizesse um sacrifício perfeito. Precisava de sangue derramado, mas um sangue perfeito, um sangue santo, um sangue puro. Mas não foi encontrado nenhum justo, nenhum sequer. Então Deus, na sua misericórdia, no seu amor, olhou para a criação dele e ele tinha um plano de salvação para a vida do homem,
para as nossas vidas. Ele enviou o Filho dele, unigênito, gerado por ele, para que viesse nesse mundo como homem, com legitimidade na terra, e fizesse o sacrifício perfeito. Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, ele saiu do trono dele de glória, ele esvaziou de si mesmo e veio para a terra como homem. Ele foi colocado pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem. E Jesus Cristo nasceu puro e sem o pecado original. Porque já está comprovado pela ciência que o feto na barriga da mãe, ele não tem contato com sangue. Jesus Cristo não nasceu com o sangue do pecado, com esse sangue pecaminoso, que é o pecado original da queda do homem lá no Éden. Todos nós fomos pecadores, todos nós estávamos destinados à morte. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Cordeiro de Deus perfeito veio a esse mundo para ser sacrificado no meu e no seu lugar. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz vale para todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, até os confins da terra. Para todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque na palavra de Deus também, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro nome dado entre a humanidade como Salvador, como remidor, como redentor de nós seres humanos. O amor de Deus por nós é muito grande, porque Deus, ele na sua plenitude, na sua soberania, ele fez um homem igual a ele e deu livre-arbítrio. E o homem escolheu o caminho que ele queria seguir. Ele poderia ter olhado para aquela criação e ter falado: não deu certo. Eu vou destruir isso aí, ou talvez eu faça outro, ou talvez não faça. Mas Deus amou uma humanidade pervertida. Na palavra de Deus está escrito que os seres humanos passaram a fazer coisas perversas contra Deus. Mas Deus, ele ama o pecador. Ele condena o pecado e ama o pecador. Por isso ele deu o filho dele para ser morto naquela cruz. Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele na terra, com 30 anos de idade, muitos sinais, muitas maravilhas ele fez. Ele ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez coxos andaram, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas uma das primeiras palavras de Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele, foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando nós temos no nosso coração o verdadeiro arrependimento, quando nós temos a consciência dos nossos pecados e que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Redentor, e nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte do plano de salvação que Deus deu para nós, para toda a humanidade. Esse plano que se chama graça, que em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: porque sois salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Para nós termos a certeza dessa salvação, é mediante a fé. Nós temos que crer e que ter fé no plano de salvação que Deus tem para a vida do homem. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, muitos sinais ele fez para sinalizar que ele era o Messias esperado pelos judeus. Mas o principal que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra foi o sacrifício lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele passou por vários tribunais. Nele não foi encontrado nenhum pecado, nenhum dolo, não tinha como condenar Jesus. E ele foi condenado à pior sentença de morte da época, que era a morte de cruz. Durante toda a madrugada, Jesus Cristo ele foi torturado, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, escarneceram dele. Pela manhã, ele já estava muito cansado, ele pegou aquela cruz, ele foi em direção ao Gólgota e ele não deu um pio, ele não falou um ar, porque ele sabia da missão dele na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele foi pregado no madeiro e poucas palavras ele disse ali naquela hora. Uma das frases que Jesus disse foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E uma das últimas frases que Jesus falou é uma palavra grega que é tetelestai, que significa está consumado. Eu fiz o que eu tinha que fazer. O sacrifício perfeito e único foi feito. Ali naquele momento, o véu do templo se rasgou. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos e fez o sacrifício perfeito. Nós fomos comprados pelo preço de sangue santo, puro, carmesim. A palavra de Deus diz que nós tínhamos uma cédula, que nós tínhamos uma promissória onde nós éramos devedores. Mas essa cédula foi rasgada lá na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde retê-lo, porque nele não havia pecado. Vocês lembram quando eu disse que o salário do pecado é a morte? Não tinha como era segurar Jesus. E na palavra de Deus também está escrito que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou. E juntamente com ele também ressuscitaremos, porque nós temos uma promessa de vida eterna, onde Jesus nos... porque nós temos uma promessa de vida eterna, nós temos uma promessa de irmos para o céu, que ele virá nos buscar. Quando ele estava para ser morto, ele reuniu os discípulos e disse: estou indo para o Pai. Daqui um pouco vocês não me verão mais, eu vou preparar moradas e voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Então é isso, né? A partir desse momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador, que Jesus Cristo disse: eu estou indo, mas eu rogarei ao Pai que ele envie um que é igual a mim. E o ministério do Espírito Santo está pleno agora na terra. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fazer em nós um trabalhar de regeneração, de consciência, de conhecimento, um trabalho de entendimento da palavra de Deus. E essa explicação do ministério do Espírito Santo vai ficar para um próximo vídeo, porque é também um estudo muito lindo que eu vou passar para vocês. E então agora quando alguém chegar em você e falar por que você precisa aceitar Jesus, você já sabe por quê. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.